E aí, pessoal, tudo bem? Rapaziada, vamos iniciar os nossos trabalhos nessa segunda-feira, nessa semana, né, maravilhosa, falando sobre a rodada de ontem da NBA. Tivemos uma rodada curta nesse domingão, foram apenas 5 jogos disputados, mas, cara, tivemos ótimos jogos, hein? Ontem foi aquela clássica rodada onde tivemos pouca quantidade, mas muita qualidade, né? Tivemos excelentes jogos ontem, tivemos um baita de um game winner do senhor Damian Lillard, num jogo que foi muito bom entre Bucks e Kings, então foi uma rodadaça, e nesse vídeo eu irei falar sobre cada um dos jogos. Antes, peço para que você deixe seu like, que é muito importante, e se não for inscrito, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Aquele golezinho no café. E vamos começar falando sobre Denver Nuggets e Indiana Pacers. Esse aqui foi um jogo bem bom, né? Foi o jogo que abriu a rodada de ontem. E apesar do Pacers ter feito um ótimo jogo, né? Ter brigado, né? Foi mais um jogo onde o coletivo do Pacers apareceu muito. Quem acabou levando a melhor foi o atual campeão, né? O Denver venceu por 117-109, graças a uma grande atuação do seu Big Four, né? Ontem, Murray, Aaron Gordon, Michael Porter Jr. e Nikola Jokic jogaram demais, cara. Jogaram demais. Na minha opinião, foi uma das melhores atuações do Big Four nessa temporada, cara. Os 4 jogaram por música. Jogaram por música, né? O Jamal Murray terminou com 25 pontos e 8 assistências. Michael Porter Jr. entregou 25 pontos, 8 rebotes, 7 bolas de 3 e uma defesa muito boa. Muito boa. É impressionante como não falamos tanto da defesa do Michael Porter Jr. Nessa temporada ele tá defendendo demais. Na minha opinião, hoje é o segundo melhor defensor do time. É o segundo melhor. Eu coloco ele hoje, nessa temporada, como um defensor melhor do que o KCP. Na carreira, o KCP é melhor. Só que nessa temporada eu tô gostando muito da defesa do Michael Porter Jr. Pra mim, ele só não tá defendendo mais do que o Aaron Gordon, que é um monstro. O Aaron Gordon é um monstro na defesa. E ontem ele mostrou o porquê que ele é um dos melhores coadjuvantes da NBA. Foram 20 pontos e 10 rebotes pro Aaron Gordon. Aaron Gordon, o cachorrão, né? O cachorrão Aaron Gordon, 20 pontos, 10 rebotes. Pô, sacanagem, né? Sacanagem. Pô. Mas ele tá lidando bem com. Tá lidando com humor com o acontecimento. Então por isso que eu me sinto confortável em chamá-lo de cachorrão, porque ele tá brincando com a situação, falou que o cachorro não teve culpa, então tá liberado, tá liberado, tá liberado. E, pra fechar, né, o Big Four, Nikola Jokic, né? O que falar de Nikola Jokic? 25 pontos, 12 rebotes, 9 assistências, com 92% de field goal. Tá bom pra você? 92% de field goal? Surreal, cara, surreal. Uma pena, né, que ele não conseguiu mais um triple-double. Ficou a uma assistência, mas tá tudo bem. Acho que ele dormiu tranquilo mesmo sem um triple-double. Baita vitória do Denver, 28ª vitória do time na temporada. Já o Indiana sofreu sua 16ª derrota, depois de uma sequência muito boa de jogos sem o Tyrese Haliburton. Mas apesar da derrota, baita jogo do Pacers, viu? Baita jogo do Pacers. Eu achei muito legal também ver o reencontro do Malone com o Bruce Brown. Né? O Malone foi lá, deu um abraço forte no Bruce Brown. Eu achei muito bacana, né? Realmente, o Bruce Brown ele foi um cara que marcou, né, o Denver, né? Foi uma peça muito importante para o título da temporada passada. Então foi muito legal ver como o Michael Malone recebeu ali o Bruce Brown. Foi legal pra caramba. E foi um jogo bom, né? Foi um jogo que abriu bem a rodada. Já o outro jogo, que eu vou falar aqui, já não foi tão bom assim, né? Miami e Hornets não nos entregaram, né, uma atuação, um jogo muito bom, porque foi um jogo que foi totalmente dominado pelo Heat, né? O Heat dominou de ponta a ponta, né? A defesa do Miami anulou o ataque do Hornets, que meio que foi Lamelo Ball Sport Clube, né? Meio que foi isso, o Lamelo foi muito bem marcado
principalmente no primeiro tempo. E o Miami, sem muitas dificuldades, venceu por 104-87, né? O destaque vai para o Bam Adebayo com 24 pontos, 10 rebotes e 7 assistências. Destaque negativo da partida, o Jaime Jaques Jr., né? Infelizmente, ele sofreu uma lesão no panturrilha, não voltou para o segundo tempo e ele preocupa, né, cara? Porque ele vem sendo um dos melhores jogadores do time e perder ele, nem que seja por uma semana, vai fazer falta, né? Então, vamos aí aguardar novas informações e tomara que ele não perca muitos jogos, tomara que ele não fique fora por muito tempo, porque além de fazer muita falta pro Heat, ele tem sido um dos melhores novatos da temporada, né? Então, eu quero que ele jogue o máximo possível. Nós queremos, né, que ele jogue o máximo possível. Então, vamos torcer pro Jaime Jaques voltar logo, né, para ele não perder muitos jogos. Seguindo aqui, vamos falar sobre o melhor jogo da rodada de ontem, que foi Milwaukee Bucks e Sacramento Kings, né? Para quem queria um entretenimento nesse domingo e não estava satisfeito com o Domingão do Hulk, que foi bom, hein? Quem assistiu o Domingão do Hulk ontem, foi bom. Tivemos o cantor Daniel no Domingão com o Hulk. Cantor Daniel, ótimo, ótimo, né? Estou apaixonado. Daniel é pica. Mas quem queria mais entretenimento teve um excelente jogo, né? Bucks e Kings nos proporcionaram muito entretenimento, né? Tudo que o Miami e o Hornets não nos proporcionaram, o Bucks e o Kings proporcionaram, né? Os dois fizeram um jogo muito bom e a premissa do jogo já era de um jogo maluco, né? Porque colocaram frente a frente 2 ataques absurdos e 2 defesas horrorosas. Então a premissa já era de um jogo doido. E realmente foi, tanto que foi um jogo que foi resolvido na última bola. Vamos lá, contar um pouquinho da história do jogo para vocês. Primeiro quarto começou bem pau a pau, né, com muita trocação, com muita troca ali de liderança, até que na metade final ali do período, o Kings cresceu, conseguiu dar uma desgarrada, né? O Kings chegou a abrir 9 pontos de vantagem ali na metade final do quarto período e do primeiro período, perdão, olha eu me adiantando. Chegou a abrir 9 pontos ali na metade final do primeiro período e fechou o primeiro quarto vencendo por 5. O Bucks, no segundo quarto, ficou o tempo inteiro caçando a virada, né? Ficou ali martelando, martelando, martelando e depois de 7 minutos pressionando o Kings, finalmente o Bucks conseguiu virar o jogo, conseguiu assumir a liderança. A partir disso, a partir da virada, o jogo voltou a ficar ali na trocação, só que com uma bandeja do Giannis nos últimos segundos, o Bucks conseguiu ir para o intervalo na vantagem. Vantagem pequena, mas foi para o intervalo na vantagem. O terceiro quarto, assim como os dois primeiros, começou equilibrado, né? Começou com os 2 ataques muito bem, né? As duas equipes trocando ali cestas. Só que nos 2 minutos finais, o Damian Lillard e o Bob Portis mataram ótimas bolas, né? Conseguiram ótimas cestas em sequência. E o Milwaukee Bucks conseguiu abrir 7 pontos de vantagem. Só que com uma bola de 3 ali no finalzinho, o Kings cortou para 4. O Bucks, no quarto período, conseguiu abrir 12 nos primeiros 4 minutos e deu a impressão de que conseguiria vencer o jogo bem, né, sem muitos sustos. Só que, meus amigos, é o Milwaukee Bucks, né, o dono de uma das piores defesas na NBA. E quando você tem uma defesa ruim, ter 12 pontos de vantagem não te garante nada. Não te garante uma vitória tranquila, porque a sua defesa é horrível. E foi o que aconteceu, né? O Bucks vencia por 12, só que rapidamente, num piscar de olhos, a vantagem começou a cair. Vantagem começou a cair, o Kings começou a pressionar, começou a botar velocidade, e nos últimos 10 segundos, o Kings cortou para 1 ponto. O Giannis foi para a linha do lance livre, né, podendo matar o jogo, ele acabou errando o segundo lance livre, a bola parou na mão do De'Aaron Fox, e aí, meu parceiro, De'Aaron Fox no clutch, não tem jeito. Ele foi lá, na transição, converteu a bandeja, e o jogo foi para a prorrogação. Na prorrogação, se a gente considerar o todo da prorrogação, o Kings foi melhor. Tanto que chegou ali no minuto final, né, faltava até menos de 1 minuto, vencendo por 4
e com o Malik Monk na linha do lance livre, podendo colocar 6 de vantagem e meio que matar o jogo. Mas, assim como o Giannis, o Malik Monk vacilou no lance livre. Só que ele foi pior do que o Giannis. O Giannis errou o segundo só. Ele acertou o primeiro, ele errou o segundo. O Malik Monk errou os dois. Errou os dois lances livres. Na posse seguinte, o Brook Lopes meteu de 3, cortou para 1. O De'Aaron Fox foi para a linha do lance livre, podendo dar uma tranquilidade ali. Só que assim como o Giannis e assim como o Malik Monk, ele vacilou. Ele errou um dos lances livres e a última bola foi na mão do Damian Lillard. E aí, meu amigo, não tem jeito, né? A partir do momento que você deixa a última bola do jogo na mão do Damian Lillard, você tá pedindo para perder. E não deu outra. Damian Lillard pegou a bola, acertou um arremesso absurdo e deu a vitória para o Milwaukee Bucks, meus amigos. Com essa vitória, o Bucks chegou a 28 na temporada e o Kings acabou amargando a sua 18ª derrota. Bom, foi uma vitória bonita do Bucks, foi uma vitória dominante, uma vitória, sabe, sólida? Não. Foi um jogo maluco, foi um jogo onde o Bucks não teve o controle da partida, não conseguiu controlar o placar em nenhum momento, né? Venceu ali na loucura, né? Venceu ali, né? Meio que na falta de juízo, mas venceu. Isso é importante. E foi uma vitória com a assinatura de Damian Lillard, né? 29 pontos pro Damian Lillard, 5 bolas de 3, sabe? Ele também fez um bom trabalho como playmaker. Foi um grande jogo do Lillard, cara. Um grande jogo do Lillard. Além dele, vale o destaque pro Giannis, terminou com 27 pontos, 10 rebotes e 10 assistências, né? Ótimo jogo do Giannis. E importante pontuar que o Bucks não teve o Middleton, né? Então o Bucks jogou desfalcado e mesmo assim conseguiu vencer. Pelo lado do Kings, o destaque vai pro De'Aaron Fox com 32 pontos e pro Domantas Sabonis com mais um triple-double, 21 pontos, 13 rebotes e 15 assistências. Eu acho que vale ressaltar que no final do jogo, o treinador Mike Brown, do Kings, tava bem puto com a arbitragem. Tanto que na entrevista coletiva, ele levou o notebook e ficou uns 5 minutos mostrando erros da arbitragem para os jornalistas. Ele ficou uns 5 minutos mostrando erros da arbitragem para os jornalistas, cara. Então, assim, ele tava bem puto com a arbitragem. Eu, particularmente, achei a arbitragem bem caseira, tá? Não tão caseira como foi a arbitragem entre Lakers e Raptors, que aquilo lá foi, né, absurdo. Mas foi uma arbitragem caseira, né? Eu achei que em vários lances a arbitragem priorizou, né, marcar a favor do Bucks. Então eu meio que concordo um pouco com as reclamações do Mike Brown, mas eu não acho que foi isso que fez o Kings perder. O que fez o Kings perder foram os vacilos. Se o Malik Monk não erra os 2 lances livres no final e o De'Aaron Fox acerta os 2, o Kings ganhava o jogo. O Kings perdeu porque vacilou. A verdade é essa. E porque deixou a última bola ir na mão do Damian Lillard, coisa que você nunca pode deixar acontecer. Você não pode deixar isso acontecer. Então, eu concordo que a arbitragem foi caseira em vários lances, mas eu não acho que foi isso que fez o Kings perder. O que fez o Kings perder foram os vacilos. Foram os vacilos e, né, a qualidade absurda do Damian Lillard. Vamos lá, penúltimo jogo de ontem. Pô, esse aqui também foi bom, hein? Minnesota e Clippers. Foi um baita de um jogo e no fim deu Minnesota 109-105. Cara, esse jogo aqui foi bom. Primeiro porque, né, duas equipes muito fortes, né, que vivem momentos muito bons na Conferência Oeste, mas foi um jogo muito bom porque foi um jogo quente, sabe, um jogo recheado de provocações, né, as duas equipes ficaram ali fazendo trash talk, então foi um jogo muito legal, só que aí, né, no final, prevaleceu a melhor defesa da NBA, né, a defesa do Minnesota ontem foi o grande fator chave para a vitória, né, o Minnesota fez um excelente trabalho em cima do Big Three do Clippers. O Kawhi terminou o jogo com 9 de 19 no field goal. Um field goal bem abaixo do normal do Kawhi. O Paul George terminou com 5 de 19.
E o Harden, 4 de 14 no field goal. Né? Então, assim, o Big Three do Clippers foi muito bem marcado. Muito bem marcado. Né? Fora as big plays defensivas que o Gobert conseguiu na reta final. Né, o Gobert, que foi o grande alvo das provocações ali do Clippers, né, o banco do Clippers ficou aloprando o Gobert o jogo inteiro por conta do seu lance livre, que ele estava bem mal, né, nos 3 primeiros quartos, ele chutou 1 de 6 no lance livre, né, meteu 2 airballs no lance livre. O Gobert, ele foi gigante no clutch. Além de converter os últimos 4 lances livres que cobrou, né, meio que acabando com a estratégia do hack a Gobert, que estava sendo feita pelo Clippers, ele conseguiu várias big plays defensivas e teve uma em cima do Kawhi, faltando 1 minuto e meio para acabar o jogo, que foi um espetáculo, né? Ele engoliu o Kawhi na defesa. Uma coisa absurda. Então, a defesa do Minnesota ontem brilhou. Defendeu bem o Big Three e ainda teve ali o Gobert conseguindo big plays ali no final. E no lado ofensivo, o Minnesota contou com uma das grandes atuações do Anthony Edwards na temporada. Né? Ontem vimos o Anthony Edwards com um volume enorme de jogo e uma eficiência impressionante. Foram 33 pontos para o Anthony Edwards, com 10 de 16 nos arremessos de quadra. Mas jogou muito. Jogou muito o Anthony Edwards. É muito craque. Esse moleque é craque demais, cara. Jogou demais. E o Minnesota, com essa vitória, se isolou na liderança. São 28 vitórias e 11 derrotas. Claro que o Thunder joga e aí pode de novo igualar a campanha. Mas hoje o Minnesota tá isoladinho na liderança. E o Clippers sofreu sua 14ª derrota, mas segue com a campanha excelente, né? 25 vitórias, 14 derrotas. Né? Ontem foi um jogo onde o ataque não foi muito bem, muito por conta da defesa do Minnesota. Teve também a questão da ausência do Zubac, que fez muita falta. Né? O Zubac, horas antes do jogo começar, ele foi descartado, não jogou, e aí o Clippers teve que usar o Daniel Theis, e sem ter ninguém para rodar com o Theis, né? Então, teve essa questão da ausência do Zubac. Eu acho que com o Zubac o jogo teria sido um pouquinho diferente, tá? Teria sido um pouquinho diferente, porque o garrafão do Clippers não ficaria tão exposto como ficou. Mas assim, perdeu, mas foi uma derrota. Foi um jogo que dava pro Clippers perder. O Clippers perdeu para a melhor defesa da NBA, né, gente? Então, assim, né, sem alarde, né? A fase do Clippers ainda é muito boa. E para fechar o vídeo, falar sobre Phoenix Suns e Portland Trail Blazers. O Phoenix venceu por 127-116, num jogo que dava para ter sido bem mais tranquilo, hein? A verdade é essa, o Phoenix Suns passou um sufoco ali no final que não precisava. Não precisava. O primeiro tempo do Phoenix foi muito bom, apesar do time ter defendido bem mal. Ofensivamente, o Phoenix foi excelente, né? Meteu 71 pontos no primeiro tempo, foi pro intervalo com dígitos duplos de vantagem, jogou bem. E no terceiro quarto, o Phoenix conseguiu abrir 14 de vantagem. O Phoenix chegou no quarto período com 14 pontos de vantagem. Assim, dava para ter controlado melhor o jogo. Só que aí, né, estamos falando do Phoenix Suns, que é o dono do pior quarto período da NBA. O Phoenix Suns é o pior time da liga no quarto período. É o pior. E ontem aconteceu de novo, né? O Phoenix fez um quarto período podre, um quarto período fedorento, tomou um sufoco do Blazers, e se não é o Kevin Durant metendo 9 pontos no quarto período, o Phoenix tinha perdido o jogo. Tinha perdido o jogo, né? Então, assim, dava para ter sido uma vitória mais tranquila, mas não foi por conta desse quarto período horrível que o Phoenix Suns faz, e é inexplicável esse quarto período do Phoenix. Eu não consigo entender o porquê que o Phoenix Suns não consegue fazer um quarto período decente. É impressionante, cara. Impressionante como esse time é ruim fechando o jogo. Mas, por ter um Kevin Durant, por ter um Devin Booker, o Phoenix acabou vencendo. 21ª vitória do Phoenix Suns na temporada e 29ª derrota do Portland Trail Blazers. Destaques do Phoenix, Kevin Durant e Devin Booker. Kevin Durant, 21 pontos com 53% de field goal. Grande jogo do Durant.
E o Devin Booker teve uma atuação maravilhosa de 34 pontos com 64% de field goal, né? Eficiência é mato ali em Phoenix, né? O time pode ser horrível no quarto período, mas tem dois jogadores que são dois dos mais eficientes da NBA. É impressionante. Pelo lado do Blazers, vale o destaque para o Scoot Henderson, né? O Scoot teve o seu melhor jogo na carreira, 33 pontos, 7 rebotes, 9 assistências, né? O Scoot, ele começou muito mal a temporada, né? Ele recebeu várias críticas, né? Muita gente até taxou ele de bust, né? Por conta do começo ruim dele. Só que nas últimas semanas, nesse último mês, né? Considerando até dezembro, ele deu uma crescida legal, né? Melhorou muito, ele tá jogando com mais confiança. E ontem ele jogou muito bem, cara. Foi um jogo bem maduro do Scoot Henderson, tomando boas decisões. A eficiência dele poderia ter sido um pouquinho maior? Poderia, mas ele jogou bem. Conseguiu bons números, teve bons momentos. Então o Scoot, aos poucos, ele vai encontrando seu ritmo e é preciso ter paciência, né? É preciso ter paciência. Eu sei que ele chegou com um hype muito grande, né? Muita gente taxou ele como o segundo melhor prospecto da classe. Eu, inclusive, fui um desses, né? Eu cravei que se o Wembanyama não tivesse na classe, ele teria sido a pick 1 de forma unânime. E não só eu cravei isso, todo mundo cravou isso. Então ele chegou com uma pressão enorme, com um hype enorme, e ele não conseguiu justificar esse hype nos primeiros jogos. Só que nesses últimos jogos ele tem jogado bem. Então eu acho que vale ter uma paciência a mais, vale, né, entender que é um processo. O moleque é novo, tava na D-League, sabe? É um mundo diferente. Então eu acho que cabe um pouquinho mais de paciência com o menino Scoot. Mas é isso, meus amigos. Esses foram os jogos de ontem, né? Rodada muito boa, rodada curta, mas rodada boa. E eu quero saber sua opinião, cara. O que você achou da rodada de ontem? Comenta aqui que eu quero saber. O que você achou dos jogos? Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilhe, mande para os seus amigos. E se você não quiser perder nenhum jogo da temporada, quiser assistir todos os jogos da temporada, recomendo que você assine o NBA League Pass. Lá no League Pass você tem acesso a todos os jogos ao vivo, né, com aquela qualidade tchutchuca, e se cadastrando no League Pass, usando o link que está no primeiro comentário fixado desse vídeo, você consegue, além de um desconto, um período de 7 dias grátis para testar a plataforma. Então não perca esta oportunidade, garanta já o League Pass e não perca nenhum jogo, fechou? Rapaziada, nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço e ó, tchau, tchau.